O nosso mercado de commodities é muito cíclico, pessoal. Então, isso abre uma brecha de várias oportunidades. Essa ciclicidade, horas as empresas dão muito lucro e tem uma receita muito grande, e horas as empresas podem até incorrer em prejuízos. E isso mexe muito na cotação, né? Hora sobe muito e hora desce muito, e você sabendo o momento certo de entrar nessa empresa para ser um investidor, você vai conseguir talvez uma rentabilidade bastante interessante. Tá? Hoje a gente vai falar de uma commodities que é bem investida aqui no Brasil, que é o papel e a celulose. Né? A gente traz 3 empresas aqui de forma bem simples e rápida, que é a Suzano, a Irani e a Klabin. Então você vai entender que, apesar dessa similaridade, as empresas elas têm as suas particularidades, e você saber disso vai te ajudar muito na sua tese. Né? Investir em Klabin é diferente, completamente de investir em Suzano, que é completamente diferente de investir em Irani. Então você precisa estar ciente disso para que você se torne um investidor capaz. A gente pode até perceber no seguinte: quando a gente dá uma olhada nas receitas e nos lucros, primeiro, de Suzano e Klabin, a gente percebe que é uma ondulatoriedade muito agressiva, mais na questão dos lucros para Suzano, né? Então a gente observa aqui que no primeiro TRI de 2020 e no segundo TRI de 2024 a gente incorreu em prejuízos contábeis, e essa ondulatoriedade nos seus lucros faz a cotação subir e faz a cotação descer. De certa forma, a gente tem umas receitas constantes, né? Hora crescendo, hora um pouquinho mais estável, mas assim, uma empresa de grande porte, ela tem essa dificuldade de aumentar muito as suas receitas, e com isso a gente percebe que o primeiro ponto de quando você investe em Suzano, ou de que você investiu em Suzano, foi nessa ondulatoriedade nos seus lucros. Isso vai mexer com a cotação, vai mexer com os números da empresa, pode te deixar um pouco desconfortável. Já embaixo, quando a gente olha a Klabin, a gente percebe que um crescimento mais resiliente e uma estabilidade nos seus lucros. Claro que ainda ondulatório sim, mas a gente percebe que é uma empresa que se mexe menos com essa volatilidade dos seus números. E mexendo menos com essa volatilidade, a cotação também mexe menos no seu patrimônio. Então aqui a gente já tem uma primeira diferença, que é uma empresa que é só mais commodity celulose específica da Suzano, onde ela vai estar exposta à variação do preço da celulose muito mais agressivamente, e com isso os números mexem, e vai ser uma empresa que vai incomodar muito mais a sua carteira. Não que isso seja ruim, tá? Vai incomodar mais a sua carteira no sentido de mexer o seu patrimônio, e a gente tem a Klabin como uma empresa um pouco mais estável, isso na minha opinião. Essa diferença a gente consegue perceber nitidamente no tipo de produto na tese que a empresa vem trabalhando. Olha só, a gente tem que a Suzano, 93% está associado na celulose. Então, o preço dessa commodity vai impactar positivamente ou negativamente de forma muito mais expressiva do que em Klabin, por exemplo, que só tem 32% em celulose. A Klabin ela tem as suas receitas mais diversificadas, né? Ela tem papéis, embalagens, claro que trabalha com a celulose, mas produz também outros produtos, então ela consegue, com essa diversificação, segurar um pouquinho essa ondulatoriedade nos seus lucros. Isso, a meu ver, para quem é um investidor iniciante, é mais interessante, tá? Claro que não é uma recomendação de investimento aqui e tal, então a gente traz essas análises para você ver a diferença entre essas empresas que você consegue ali destacar, tá? Klabin não é igual ao Suzano, tá? Elas trabalham sim com a celulose, mas são coisas teoricamente diferentes, tá? Uma vai mexer mais, a outra vai mexer um pouco menos. A gente pode perceber que Suzano, por exemplo, ela é a maior empresa de celulose do mundo. O interessante dela é que ela consegue ter um baixo custo de produção, então esse baixo custo de produção permite que, com essa ondulatoriedade nos preços da celulose, quando está mais caro, ela consegue explodir ali os seus lucros, né? Isso traz uma segurança financeira interessante para a empresa. A gente pode perceber também o crescimento das suas questões, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A gente observa um crescimento maior no mercado externo, né, para exportação. 80% ali dessa receita é da celulose em si, né? Então crescendo 25% de um ano ao outro, e de um TRI ao outro crescendo 22% na sua receita líquida, tá? O que traz um momento interessante para a empresa, mas a gente vai ver se isso pode abrir uma oportunidade agora para frente. O que os analistas estão dizendo, né? Segundo os relatórios da XP, ela estima um EBITDA de 6,3 bi agora para o terceiro trimestre de 2024, que vai sair
Tá? Esse trimestre, o segundo trimestre de 2024, ela faturou 6,7 bilhões. Então, isso promove uma quedinha nas suas receitas. E quando a gente sabe que as receitas caem, a cotação tende a cair também. Isso pode abrir uma certa oportunidade. Se a gente olha as suas cotações, hoje ela com R$ 54,69, ela, nos últimos 5 anos, quem investiu, apesar dessas dificuldades, essa ondulatoriedade no preço da commodity, nos seus lucros, ela é uma empresa que rendeu 61%, né, quase 12% ao ano, aí, se a gente for dividir de forma simples, e na sua cotação ela apresenta algumas oportunidades interessantes. Como é uma empresa cíclica e de commodity, a gente observa que em alguns momentos ela teve uma negociação mais interessante. Então é bom você estudar para saber ali o histórico de cotação, ver aonde que está entrando, né? Outro ponto interessante também que pode promover um pouquinho dessa queda no valor da ação da Suzano, que pode ser uma oportunidade de ter uma margem maior de segurança para investir, é que, segundo alguns analistas, pode haver queda no preço da celulose. E essa queda no preço da celulose pode ser fomentada pela maior parte de produção da própria Suzano, que está ampliando suas fábricas. Então, se eu tenho mais celulose sendo comercializada, o preço dessa commodity tende a cair também. Tá? Por um outro lado, eu tenho o mercado da China, talvez mais pujante no sentido de crescimento, que pode dar uma equilibrada nas coisas. Então ainda está meio incerto, mas pode ser que se ofereça ali essa questão dessa queda dos preços da commodity e também dessas questões do menor EBITDA para a Suzano, ter uma oportunidade ali de investimento para quem curte a tese da empresa, né? De qualquer forma, a gente observa que quando a gente dá uma analisada aqui na sua DRE, essa ciclicidade é bem nítida no sentido de olhar aqui o segundo tri de 2024, por exemplo. Ela faturou na sua receita líquida 11 bilhões de reais, que teve uma margem de 47%, mas o seu EBITDA foi de 6,2 bi, tá? Por causa de alguns gastos ali, né? Mas o que mais impacta é o seu resultado financeiro de menos, tá? Menos 11 bilhões no seu resultado financeiro. Por quê? Por conta da variação do cambial do dólar, né? Então, o dólar mais valorizado faz com que a dívida da Suzano fique mais complicada, fique mais cara. E isso incorre nesse prejuízo contábil aqui no segundo trimestre de menos 3 bilhões, que é o que você viu lá no gráfico, né? Em comparação similar ao que aconteceu em 2020. Então, você precisa estar ciente dessa ondulatoriedade, mas por que eu destaquei aqui o EBITDA? Por que a XP também destacou o EBITDA? Porque o EBITDA nessas empresas reflete melhor a capacidade de geração da empresa. Então, a capacidade que ela tem de ser uma empresa lucrativa está classificada pelo seu crescimento do EBITDA, né? Então, esses lucros eles vão ser não recorrentes, por exemplo, né? Então, o que incomodou mesmo essa questão do segundo tri, para você saber, foi a questão da variação cambial e monetária. Porque hoje também com uma dívida não muito pequena, né? 3,5 dívida líquida por EBITDA, 81% da dívida está atrelada ao dólar. Claro que para a empresa que ela é quase 100% dolarizada, isso aí fica mais fácil dela fazer hedges cambiais e proteções. Mas é uma dívida bastante grande, né? A gente não pode descartar isso dessa empresa, porque também ela precisa investir bastante. Tá? É diferente da Companhia Brasileira de Alumínio, que tem até vídeo aqui, onde a receita é em real, mas a dívida é em dólar. Aí é muito mais complicado, tá, pessoal? Se a gente dá uma olhada nos seus indicadores fundamentalistas, a gente tem o quê? Um baixo dividend yield. Então, uma empresa que, apesar de antiga na Bolsa de Valores, de valer mais de 20 bilhões de reais em valor de mercado, uma empresa que não consegue, de certa forma, remunerar muito o acionista em termos de dividendos, tá? Ela ainda vai se mostrar uma empresa de crescimento, nós vamos ver isso mais para frente, mas em termos de dividendos fica aquém. Então, para quem gosta de receber mais recorrência em dividendos, não vai ficar muito feliz em ter a Suzano na carteira, né? Hoje, com o PL distorcido de 317, por quê? Porque houve esse prejuízo de 3 bilhões. Então, não leve muito em consideração esse valor aqui, tá? A gente tem que tomar cuidado na dívida líquida pelo EBITDA. O ROI hoje está muito pequenininho por conta também desse resultado trimestral que refletiu negativamente nos últimos 12 meses, né? Mas, de certa forma, ela tem um crescimento de receitas de 24%. Então, uma empresa que é um pouquinho complicada para quem é um pequeno investidor ou para quem é um investidor iniciante. Se eu fosse começar uma carteira de investimento hoje, eu ficaria longe de Suzano. Mas, às vezes, você gosta dessa ciclicidade, às vezes você gosta de trabalhar com os preços em queda, igual a gente pega o acumulado do ano, a gente percebe ali uma quedinha de 0,80,
0,87, e a gente tem alguns momentos onde a empresa tem uma baixa no seu valor e isso pode beneficiar alguns investidores para fazer preço e tal. De qualquer forma, mesmo ela pagando um baixo dividendo, mesmo ela tendo essa ciclicidade absurda nos seus lucros e nas receitas, sendo refém do preço da commodity da celulose, sendo refém do mercado externo, sendo refém da variação cambial do dólar, ela é uma empresa que nos últimos 10 anos teve uma rentabilidade muito superior ao índice das commodities, que é um índice onde se reúne todas as empresas de commodities brasileiras de todos os produtos que nós temos, né? Então, olha só, ela rendeu 602%, enquanto o ICMD, que é o índice da commodities, rendeu 403%, a renda fixa 170%, o CDI 140%, o Ibovespa 124%. Por isso que muitos analistas recomendam ainda o investimento em Suzano, não pela sua capacidade de distribuição de dividendos, mas sim pela sua alta rentabilidade no valor que a empresa entrega em forma de cotação, tá? Então ainda se espera um valor atrativo, mas eu ficarei muito pé atrás, tá? Já a XP pensa da Klabin que ela pode ter ali um EBITDA, claro que é menor do que a Suzano, de 1,7 bilhão, com uma alta nó de 27%, mas com suas margens caindo, tá? Esses números devem ser impactados por conta da sua divisão de papel e embalagens e os custos ligeiramente mais altos na divisão da celulose, por conta da sua receita mais diversificada. Mas, de qualquer forma, se a gente olha esses números de Klabin que são um pouquinho mais estáveis, a gente vê crescimento no volume de vendas, crescimento nas receitas em 12%, de forma anual, de tri a tri, né? Segundo tri de 2024, o primeiro tri de 2024, um EBITDA crescendo 24%, só que nesse momento agora uma quedinha no seu lucro líquido, tá? De menos 31%, mas de qualquer forma uma empresa que não reportou prejuízo, e sim um lucro um pouquinho menor daquilo do que era esperado. O interessante dessa diversificação é que dá uma protegida, ela não fica tão refém assim na questão da celulose, né? Porque através das fibras e da celulose ela produz os papéis cartões, os container boards, os sacos de embalagens, o papelão ondulado, né? E essa diversificação por parte de ser refém da celulose impacta apenas em 37% do seu volume de vendas. Ela vende muito embalagens, papéis cartões e container boards e nesse trimestre aumentando em 16% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. É o EBITDA dela, um aumento explicado pelo menor custo de caixa no período, crescimento do volume de vendas, maior preço da negociação da fibra curta, né? Valorização do dólar também conta muito nessas questões, né? Antes 4,95 e agora 5,21 foi o preço, então a gente percebe o aumento ali no volume de vendas, impactando positivamente o EBITDA, crescendo 53%, que é o que eu mostrei lá no passado. Uma coisa também que torna um pouquinho mais dificultoso é os seus resultados financeiros, porque Klabin agora está num momento de investimento muito grande para poder ter mais liberdade financeira no futuro. Isso vai impactar, de certa forma, os seus lucros e vai impactar um pouquinho nos dividendos, né? Ela já foi uma grande pagadora de dividendos, agora teve que recolher um pouquinho esses dividendos para dar conta desse endividamento que a gente olha que está 4,2 dívida líquida por EBITDA. Então, bastante endividado, isso preocupa alguns investidores, tá? Mas, de certa forma, nos últimos 12 meses, pagou ali, batendo basinho, né? 6,21% em dividend yield, tá? Um PL um pouquinho ainda esticado, mesmo custando na faixa de R$ 4,05, R$ 4,10, o PL dela está mais alto, por conta da diminuição dos seus lucros e estagnação da cotação, beleza? A gente tem uma empresa que está com um ROI interessante de 17% e crescimento tanto de receitas e de lucros. Então, observa, ela tem um pouquinho de diferença da Suzano, que é mais volátil, que é mais sensível a ondulações do mercado. A Klabin, por ter essa diversificação, ela consegue, de certa forma, ser um pouquinho mais equilibrada. E isso tende a se perpetuar num longo prazo, tá? Então, para quem quer mais segurança, talvez seja interessante você começar a estudar mais para a linha dessa diversificação do que numa commodity específica, tá? Investidor iniciante que já começa em commodity pode sofrer um pouquinho a rentabilidade na carteira, mas se isso não te incomodar, tudo bem. Para a gente fechar rapidamente, a gente tem a Irani, que é uma empresa que eu gosto bastante, eu já tive na minha carteira, tive que me desfazer por conta de questões pessoais, tá? Segundo a XP, ela vai manter resultados estáveis aí no terceiro tri, com o EBITDA mais ou menos em 116 milhões, que é um pouquinho menor de forma trimestral ou anual, com uma margem bem ok, de quase 30%, né? 27,9%, perante ao que foi 30% no segundo tri de 2024, beleza?
Talvez pode ser que esses números melhores por conta da sazonalidade. Agora, mais para o fim do ano, as embalagens de papelão, papel e sacos, elas tendem a sair mais por conta das datas comemorativas. Isso traz um pouquinho de arrefecimento nos seus números financeiros da empresa, né? O interessante também que eu gosto de Irani é de receita diversificada, né? Ela trabalha tanto com as embalagens sustentáveis, os papelões e as resinas que ela vende para as grandes indústrias aí. E hoje ela está apresentando uma queda anual de 28%. Então, uma empresa que caiu bastante. Alguns investidores podem se sentir atrativos por começar a aportar em Irani abaixo dos R$8. Hoje, R$ 7,55. Fica aí a sua análise, tá? O interessante também da Irani é que através das florestas que ela produz as madeiras e as resinas e a celulose de fibra longa, ela faz ali o primeiro material com papel para embalagem, mas depois torna-se aí uma receita com materiais recicláveis bem circulantes. Então, ela consegue ter essa economia de forma limpa, né? Bem interessante. 71% da matéria-prima são as fibras recicladas, né? Então, isso dá um ar mais saudável, digamos assim, para o ambiente, segundo a empresa, né? Ela teve um crescimento das suas receitas de 2020 a 2021, a quase em 2022, agora deu uma estagnada, né? Veja que ela tem também lucros constantes, não reportou prejuízo de 2020 para cá, então sempre no lucro positivo, porém de forma mais ondulatória, mas menos volátil do que a Klabin, muito menos volátil do que a Suzano. Por quê? Porque a Irani não fica vendendo assim essa celulose, ela produz a celulose para si e faz os materiais de embalagem. Então ela vai estar mais refém do nosso mercado interno aqui, no sentido do consumo cíclico pessoal da nossa economia circular, beleza? Então é mais por esse sentido mesmo. Se a gente for olhar os indicadores fundamentalistas entre Suzano, Klabin e Irani, a gente vai perceber que em termos de preço-lucro, a Irani está um pouquinho mais barato, né, 11,8, mas mesmo assim meio esticado ainda, ela teria que custar pelo lucro que ela deu um pouquinho mais barato, mas de qualquer forma ela está mais barata do que as duas, né? A gente olha também que o EV/EBITDA dela é um pouquinho menor também, tem um dividendo yield mais atrativo no momento, mas não espere grandes coisas, tá? Margens também, a gente consegue uma margem líquida mais interessante nesse momento atual. Uma liquidez corrente também melhor, tá? Mas quem entrega ali os ROIs mais altos seriam a Klabin. Então são empresas que têm perfis diferentes, tá? Só para a gente ter uma noção, quem investiu em Klabin, Suzano ou Irani nos últimos 5 anos, agora num padrão um pouquinho menor de investimentos de rentabilidade, porque afinal de contas muita gente começou nos últimos 5 anos, a gente vê que a Irani bateu tanto a Klabin quanto a Suzano, por incrível que pareça. Por quê? Uma small cap, ela tem mais esse potencial de bater na cotação para cima, tá? Então ela tem esse potencial de crescimento grande, a empresa estava fazendo muitos investimentos. A gente percebe que 223% para Irani, 88% Klabin, 65% para Suzano, tá? Aqui, se você quiser saber mais sobre a Irani, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu faço a análise completa dessa empresa, tese de investimento, pagamento de dividendos, preços justos, tudo isso você vai conseguir nesse vídeo aqui. Eu não vou concluir o vídeo porque senão vai ficar muito grande. Então aqui a gente fecha essas 3 empresas que são diferentes, mas tem algumas particularidades ali similares, né? A gente conversou que em termos de volatilidade, periculosidade, né? Se eu fosse colocar em grau de risco, eu colocaria o risco mais alto. A gente tem a Suzano, um risco médio. A gente tem a Irani por ser uma small cap e ser muito mais volátil. A gente tem a Klabin um pouquinho mais resiliente, mas no momento enfrentando uma dívida um pouquinho mais alta devido à sua grande tese de investimento, mas que no futuro ela pretende ser bastante resiliente, tá? Eu particularmente gosto mais de Klabin, gosto mais de Irani. Suzano eu ficaria um pouco com o pé atrás porque não casa com o meu perfil de investidor particular isso aqui, tá? Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia um tema diferente, novidades do mercado financeiro, análise de empresas, tudo sobre renda variável você vai encontrar aqui nesse canal, tá, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.